Posso alimentar as minhas colônias com açúcar seco? Por que o mel fermenta? Cadê a live com Tênia Nunes? Essas e outras questões serão respondidas aqui no canal hoje, graças a comentários deixados por vocês ao longo de vários vídeos aqui do canal Apsologia. Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao canal Apsologia. Meu nome é Pedro Santos, eu sou zootecnista de formação com pós-graduação em produção animal, com ênfase em apicultura. E hoje eu separei esse vídeo para responder 10 comentários ou 10 perguntas feitas por vocês inscritos aqui no canal, em vários vídeos diferentes. A primeira pergunta veio do Fernando. Pedro, o melhor para fixar a tampa é com cinta plástica ou parafuso? Fernando, quem já é mais antigo de casa aqui no canal, já sabe que tem muita resposta que eu não vou responder é A ou é B, é preto, é branco, é azul, amarelo, é alto, é baixo. Porque depende de vários fatores para você chegar na melhor resposta. Essa aqui é uma delas. Não adianta alguém falar para você que a melhor saída é você usar parafuso. Mas eu não sei se você tem parafusadeira ou não. Se for na chave de fenda, esquece, vai passar muito trabalho, vai ser demorado, você não vai conseguir fazer de forma eficiente. Se não tem parafusadeira, passa na borracharia, pede lá para o borracheiro, ô borracheiro, me vê uma câmara de pneu velha aí, ele nem vai te cobrar nada, você corta ela em tiras, como se fosse um elástico, amarra bem apertado e passa ao redor das colmeias. Passa 2, 3 tiras, se for o caso, e você vai transportar sem problema nenhum. Eu mesmo faço migração de colônias há 15 anos utilizando borracha e nunca tive problemas. É rápido, barato e eficiente. Agora, se você tem parafusadeira, faz questão do parafuso, se sente mais seguro, pode utilizar sem problema nenhum. A segunda pergunta veio do H. Donadoni. Qual sua opinião sobre o açúcar VHP seco no manejo de inverno? Funciona? Vale a pena? Pessoal, essa é mais uma pergunta que não tem certo ou errado, se funciona ou não, se vale a pena ou não. Dentro do manejo, existe uma escala de não fazer nada, ponto zero, até um ponto que seria o ideal, o manejo ideal. E nesse intervalo, existem muitas possibilidades de manejo que você pode fazer no seu apiário ou nos seus apiários, que você vai estar auxiliando as suas colônias. É claro que quanto mais próximo do ideal aqui desse 100%, melhor. A alimentação com açúcar seco ela vai estar muito próximo de não fazer nada, mas ainda assim é melhor do que fazer nada. Mas pense o seguinte, se o seu apiário ficar 100 km de distância da sua casa, não adianta eu recomendar para você, ô fulano, H. Donadoni, você tem que ir lá uma vez por semana fornecer o xarope na concentração 1 para 1 para todas as suas colônias que estão em crescimento ou que estão na entre-safra. Porque você não vai conseguir fazer devido ao custo com a logística, ao custo com combustível, ao custo do seu tempo. Então, em algumas situações, o apicultor é quase que obrigado a fornecer o açúcar seco para viabilizar economicamente a atividade apícola. Então, sabendo desses pormenores, aí você avalia se funciona, se vale a pena ou não. Mas saiba que é muito melhor do que não fazer nada. A quarta pergunta veio da Nadir. Sou do Paraná, por que o mel fermenta? Nadir, todos os méis, lá dentro do mel existem leveduras que são capazes de fazer a fermentação. Acontece que o mel, naturalmente, quando está maduro, ele tem baixo teor de umidade. E com baixa umidade, essa levedura ela está presente no mel, mas fica inativa. A partir do momento que aumenta-se o teor de umidade do mel, essa levedura volta a ficar ativa, começa a consumir os açúcares do mel, começa a se reproduzir, aumentar a sua população, e com isso ela acaba proporcionando uma fermentação, ela consome o açúcar e acaba produzindo o quê? Álcool e CO2. Mas não precisa se preocupar com essas leveduras porque elas são benéficas, têm vários benefícios para a nossa saúde. Inclusive, existe uma bebida muito interessante chamada hidromel, que é justamente produzida a partir da fermentação do mel. A quinta pergunta veio do Sérgio. Comecei na apicultura quando surgiu este ácaro, chamava-se Varroa jacobsoni. Gostaria de saber por que trocou o nome ou se é outro ácaro similar. Sérgio, ótima pergunta.
quem é da apicultura mais antigo, aí começou lá nos anos 70, 80, de fato aprendeu que existia uma praga que acometia as suas colônias chamada ácaro varroa jacobsoni, que não é nativo do Brasil, mas foi introduzido aqui no país via importação de abelhas do Paraguai. Quando eu fui no Paraguai, eu mostrei lá no começo do canal, eu falei, galera, foi nessa rota que chegou o ácaro varroa no Brasil. Só que eu falei o ácaro varroa destructor, porque até os anos 2000 acreditava-se que o ácaro que estava aqui presente era o ácaro varroa jacobsoni. Porém, no ano 2000, um pesquisador fez uma análise de DNA desse ácaro presente no Brasil e verificou que não se tratava do varroa jacobsoni, e sim do ácaro varroa destructor, que seria como se fosse um primo. Os dois são bastante parecidos, só que na prática o ácaro varroa destructor ele é mais prejudicial, causa maior dano à sua colônia, por isso que recebeu o nome de destructor, uma varroa destrutiva. Então, se você pegar artigos científicos, livros, entrevistas da época, de 2000 para trás, o pessoal vai tratar como varroa jacobsoni. De 2000 em diante, já mudou-se o nome para varroa destructor, graças à análise de DNA que comprovou que se tratavam de indivíduos diferentes. E há ainda um terceiro primo dessa família, chamado Trophilae lapis, que é pior ainda que o varroa destructor, mas por enquanto não foi descoberto no Brasil. Sexta pergunta do Eduardo, na verdade não é uma pergunta, e sim um pedido. Valeu, professor Pedro. Sugiro que faça um vídeo a respeito do mercado apícola atual. Já de antemão, agradeço. Eduardo, não teve mais vídeos sobre o mercado apícola, justamente porque não tivemos mais novidades, nem boas e nem ruins. Portanto, como o mercado está meio estagnado da forma que estava até alguns meses atrás, não teve por que fazer mais notícias a respeito de um assunto que não tivemos mais movimentações, nem para cima e nem para baixo. Pode ter certeza que se surgir alguma novidade, seja boa ou ruim, eu serei o primeiro a divulgar de forma pública aqui na internet. Se não me perdi nas contas, estou na sétima pergunta, do Thiago Pink. Boa tarde, tudo bem? Saberia me informar se, caso eu tenha um apiário registrado, tenho o direito do usufruto sobre aquele raio de ação do pasto apícola das abelhas, impedindo legalmente que outros apiários sejam registrados na mesma área e circunvizinhas deste raio de ação? Ótima pergunta, Tiago. Essa é uma dúvida muito comum que os apicultores têm, mas quase ninguém tem coragem de perguntar. Bom, se eu cadastrei meu apiário, registrei no órgão de defesa, eu tenho o direito de manter somente o meu apiário naquele raio de ação, impedindo legalmente que outro apicultor coloque seu apiário próximo ao meu para não ter ali uma competição entre as abelhas? Respondendo à pergunta, não, você não tem o direito de exclusividade sobre aquele raio de ação, que eu imagino que você esteja falando de mais ou menos 1.500 metros ao redor do seu apiário, que é o raio médio de voo das abelhas em busca de alimento. Se o seu vizinho também tem uma área lá, ele quer colocar apiário e vai cadastrar também, vai ocupar o mesmo raio de ação e você não poderia fazer nada legalmente. No entanto, é fortemente recomendado que você e seus vizinhos que são apicultores entrem num consenso de quantas colônias vão manter nessa região, de quantos apiários terão, qual que é a distância um do outro, porque se vocês não fizerem isso e competirem pelo mesmo pasto apícola, vai ser o tal do perde-perde. Ele perde, você perde. Ou seja, é o pior cenário possível, porque ninguém sai ganhando, os dois saem perdendo. Então, se você quiser ser mais esperto que ele, ou ele mais esperto que você, os dois vão acabar perdendo. Então, entre no consenso, tente se acertar para falar, fulano, vamos limitar aqui, você mantém 20, eu mantenho 20, para chegar num acordo que os dois saiam ganhando. O cenário ideal é o tal do ganha-ganha, os dois saem ganhando. Porém, existe também o cenário mediano, que um ganha e outro perde, e nesse caso, os dois saem perdendo. Que eu tenho conhecimento, são pouquíssimos municípios que a associação, ou a prefeitura, ou algum órgão como o SEBRAE, o SENAR, tentam fazer um alinhamento para que não haja sobreposição de apiários quando há uma densidade muito grande de apicultores numa mesma região, como acontece, por exemplo, em Pato Branco. Lá o pessoal está se organizando para que não haja essa competição e ambos saiam perdendo. Então a prefeitura, juntamente com o SEBRAE, estão fazendo um mapeamento apícola da região para
situar os apicultores de forma que todo mundo saia ganhando, mesmo que nem todo mundo saia 100% satisfeito. Oitava pergunta do Emanuel Silva. Pedro, posso utilizar um congelador de uma geladeira para abelhas apis? Emanuel, se a sua criação é somente por hobby, você só quer ver a abelha trabalhando, aí você usa pneu, geladeira, lata velha, usa o que você bem entender. Se você pretende ter uma atividade profissional, transformar isso numa fonte de renda, aí eu recomendo fortemente que você estude um pouco mais sobre o comportamento, a biologia, os tipos de colmeias que existem, para você entender melhor por que existem colmeias apropriadas para fazer um manejo de abelhas apis. Nona pergunta da Horta Culinária Superação. As abelhas saem à noite? A maioria das espécies de abelhas, elas não conseguem sair à noite porque elas necessitam de algum tipo de luz para sua orientação. Naturalmente, a luz que existe é o Sol. Elas somente conseguem voar se tiver um ponto luminoso de referência. Como o ponto luminoso natural é o Sol, a partir do nascer do Sol, os primeiros raios de Sol que aparecem, elas já conseguem ter uma noção de localização, saber onde eu estou indo e como eu faço para retornar para a colmeia. Agora, se você acender luzes, faróis, lanternas à noite, ela vai se confundir, vai acabar utilizando essa luz como um ponto de apoio também, uma referência para fazer seu voo. No entanto, como a luz é muito concentrada num ponto só, ela vai acabar se perdendo, não vai conseguir retornar para a colmeia. Já a luz do Sol, como é gigantesca, ela é universal, ocupa uma grande faixa do globo, a abelha consegue se localizar perfeitamente. E a 10ª pergunta do Carlos Eduardo: cadê a live com Tenia Nunes? Realmente estou devendo a live com Tenia Nunes. Ele entrou em contato comigo aqui no canal, aceitou participar da live. No entanto, eu acabei não entrando em contato novamente com ele por uma falta de tempo. Pode perceber que até mesmo aqui no canal ficou vários dias sem ter vídeo postado. Mas fique tranquilo porque a live vai acontecer, não tem data certa ainda, mas eu vou mandar mensagem essa semana para o Thiago Nunes e assim que possível, na data que ele puder e que eu puder também, vamos fazer essa live para crescimento da apicultura, crescimento do Thiago Nunes e crescimento do Pedro da Apsologia. Bom, se gostou, deixa o like, isso ajuda demais o nosso canal, chegar a mais apicultores.